Então vamos fechar os olhos. Vamos elevar o pensamento. Vamos nos conectar com nosso Deus, nosso irmão Jesus, nossos bons amigos que aqui se encontram nos recepcionando. Pedimos a Ti, Jesus, nos envolva em Sua paz e nos abençoe mais uma vez. Mestre amigo de todas as horas, neste momento que damos início aos nossos estudos, queremos Te agradecer pelo Teu amparo, agradecer o amor que dedica a todos nós, agradecer Teus ensinamentos que nos faz mais fortes diante das adversidades da vida, que nos dá a compreensão das dores e que nos auxilia a sermos cada vez mais generosos para conosco mesmo e para com nossos irmãos do caminho. Obrigada, Jesus, por tudo que nos deixou e por tudo que continua a nos enviar através dos trabalhadores espirituais. Permita, querido Pai, a presença dos benfeitores, para que eles possam nos dar o amparo e proteção, e também para nos auxiliarem o entendimento da lição de hoje. E assim, agradecidos, com nossos corações pacificados, agradecidos e repletos de amor, iniciamos nossos estudos em Teu nome, em nome dos benfeitores espirituais, responsáveis pela nossa sala, unidos pela doutrina espírita. Permaneça conosco e que assim seja, graças a Deus. Nossa mensagem de hoje é do livro Esperança, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Compaixão e socorro. Não apenas os nossos adversários costumam cair. É preciso entender que as situações constrangedoras não aparecem unicamente diante daqueles que não nos comungam as ideias, cujas deficiências, por isso, estamos naturalmente inclinados a procurar e reconhecer. As criaturas que mais amamos também erram, como temos errado, e adquirem compromissos indesejáveis como tantas vezes temos nos abraçado problemas difíceis de resolver. E todos eles, os irmãos que resvalam na estrada deserto, pedem palavras que os esclarecem e braços que os levantem. Tanto quanto nós, na travessia das trevas interiores, quando as trevas interiores nos tomam de assalto, reclamo compaixão e socorro, ao invés de espancamento e censura. Ainda assim, compaixão e socorro não significam aplausos e conivência para com as ilusões de que devemos desvencilhar-nos. Em verdade, exortou-nos Jesus a deixar conjugados o trigo e o joio na gleba da experiência, de vez que a divina sabedoria separará um do outro no dia da ceifa,
mas não nos recomendou sustentar reunidos a planta útil e a praga que o destrói. À vista isso, a compaixão e o socorro expressam-se no cultivador, através da bondade vigilante com que libertará o vegetal proveitoso, larva que o carcome. O papel da compaixão é compreender. A função do socorro é restaurar. Mas se a compaixão acalenta o mal reconhecido a título de ternura, converte-se em anestesia da consciência, e se o socorro suprime o remédio necessário ao doente, a pretexto da resguardar-lhe o conforto, transforma-se na irresponsabilidade fantasiada de carinho, apresentando-lhe a morte. Reconhecendo, pois, que todos somos suscetíveis de queda, saibamos entender incessantemente compaixão e socorro, onde estivermos, sem escárnio para com as nossas feridas e sem louvor para com as nossas fraquezas, agindo por irmãos afetuosos e compassivos, mas sinceros e leais uns dos outros, a fim de continuarmos todos juntos na construção do bom e bem eterno, trabalhando e servindo cada qual de nós em seu próprio lugar. Então essa é a nossa mensagem. Mas antes do Arnaldo subir, queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês não notaram nada com essa mensagem? Vocês não notaram nada? Não se ligaram com algo? Ninguém se ligou em nada com essa mensagem? Bom, como ficaram no silêncio, é sinal que vocês não se tocaram. Então foi a mesma mensagem que eu li no Evangelho no Lar. A mesma. Eu abri de novo a mesma mensagem. Então isso mostra que tem algo aí, né? Significa que nós precisamos ter muita compaixão e estarmos sempre prontos para socorrer e amparar, seja quem for. Então agora eu convido o nosso irmão, nosso colega, nosso companheiro Arnaldo para dar início aos nossos estudos de hoje à tarde. Desejo a todos muita paz e muita luz. Muito bem. Boa tarde, então, de novo. Fica tranquila, Dulce. Antes tarde do que nunca, não é mesmo? Interessante essa mensagem sua, o que você leu agora e nos trouxe outro dia no Evangelho, é que vem de encontro ao que iremos falar nessa tarde de sexta-feira, 29 de abril de 2016. Eu, Arnaldo Oliveira, deixo um ósculo em cada generoso coração que está conosco aqui na sala Unidos pela Doutrina Espírita. Sexta-feira chuvosa em grande parte do país, bastante frio. Aqui para nós, sul de Minas, que moramos em cima da Serra da Mantiqueira, é que podemos sentir um pouquinho do frio, daquele frio que toma conta dos estados do sul. Pois é, Rô, abrir um livro e quando a página cai duas vezes, realmente é algo para quem está lendo e algo para o grupo que está acompanhando. E o interessante é que a compaixão, nós, muito das vezes, nos recolhemos da nossa condição de encarnado
e vivenciando de forma plena a matéria, nos esquecemos da nossa condição única de espíritos, que encontra-se temporariamente ou transitoriamente, se preferir, no escafandro da carne, para darmos conta daquilo que nos cabe dentro das nossas necessidades maiores. O final da mensagem do nosso Francisco Thiessen, que era presidente da Federação Espírita Brasileira, no período que compreende o ano de 1979, e ele fez a introdução deste livro, Diálogo com as Sombras, um comentário extremamente importante, onde ele dizia assim: o problema da obsessão, grande flagelo da humanidade, é tão grave que a respectiva cura chegou a ser objeto de mensagens de Allan Kardec, espírito, nos anos de 1888 e 1889, no Rio de Janeiro. Mensagens que foram trazidas pelo médium Frederico Júnior, dada a preocupação da espiritualidade superior, no sentido de o assunto ser encarado com a seriedade e o preparo precisos, especialmente no campo do amor e da exemplificação das virtudes cristãs. Quando nós falamos amor e exemplificação, estamos cuidando diretamente da compaixão. E nos permitimos assim, então, compreendermos da necessidade de potencializarmos essa virtude em nós, assim como tantas outras, a fim de que, trabalhando com a compaixão, podemos conseguir, se quisermos, compreender a dor dos outros. E normalmente, quando conseguimos compreender a dor dos outros, é porque já passamos por dores semelhantes, que nos toca profundamente a alma. Mas vamos então às instruções de Kardec, que vai deixar bem claro na mensagem a questão da fraternidade. E para ser fraterno, temos que trabalhar a compaixão, não é mesmo? Eu fui pesquisar essas mensagens citadas pelo nosso Thiessen, e garimpando daqui e dali, encontrei o livro Bezerra de Menezes, de autoria de Canuto de Abreu. Para quem não conhece, nunca ouviu falar de Canuto de Abreu, foi um espírita muito pesquisador. Pesquisou tanto sobre a doutrina espírita, em diversas linhas de pensamentos, que através dele a notícia de que o primeiro nome de O Livro dos Espíritos não foi o Livro dos Espíritos, e sim a Religião dos Espíritos, e que houve mudança no nome. Não foi dito se por orientação do alto ou por decisão de Kardec, principalmente para evitar dificuldades maiores para as médiuns que colaboraram com ele na composição de O Livro dos Espíritos, porque além de serem mulheres, e a mulher na sociedade da época de Kardec ainda não tinha alcançado
conquistas maiores, apesar que a médium mais conhecida de todos os tempos, que se dedicou a dar-se em função não somente da doutrina, mas a estudos, foi Eusápia Paladino, que foi trabalhada por espíritas bastante conhecidos na época. Enfim, para proteger as médiuns, para não criar muito problema com a igreja, porque sabemos que a igreja ainda mantinha um resquício realmente grave com relação ao período medieval, aquela questão da mandar os médiuns para a fogueira, inquisição e tudo mais, tanto que o Livro dos Espíritos foi queimado numa praça, acho que na cidade de Madrid, na Espanha, a mando de um bispo católico. Então, para evitar uma série de situações, retirou o nome Religião dos Espíritos e colocou o Livro dos Espíritos. Mas vamos lá, para nós entendermos a mensagem de Kardec. E cabe esta mensagem dentro do estudo do livro Diálogo com as Sombras, porque é exatamente essa a proposta: fraternidade entre os chamados viventes, entre esses mesmos viventes e os desencarnados, e também entre os desencarnados. Ou seja, a fraternidade não é algo a ser trabalhado somente dentro de um âmbito de vivência, mas em tudo. A 5 de fevereiro de 1889, manifestava-se Allan Kardec através do médium Frederico Pereira da Silva Júnior, mais conhecido por Frederico Júnior, dizendo: eis que se aproxima para mim o momento de cumprir minha promessa, vindo fazer convosco em particular e com os espíritas em geral um estudo rápido e conciso sobre a marcha da nossa doutrina nesta parte do planeta. Ok, Hermes, muito obrigado. Realmente foi em Barcelona, o Alto da Fé. Bom, Kardec aqui já começa atualíssimo, né? Porque em 88 e 89 ele já se dedicava ao estudo rápido e conciso para compreender melhor a marcha da doutrina nessa parte do planeta, ou seja, no Brasil. Me parece que ainda estamos necessitando muito desse estudo de Kardec. É natural que a vossa bondade me forneça para isso o ensejo, na próxima sessão prática, servindo-me do médium com a mesma passividade com o que tem feito das outras. Podemos observar então? Desculpe, eu estou um pouco final de gripe, então às vezes eu vou estar com a voz assim, mas a gente vai seguindo, tá? Bom, servindo-me do médium com a mesma passividade que eu tenho feito das outras vezes. Essas comunicações de Kardec. Seguir? Ok. Muito bem. A ele peço particularmente não cogitar de forma da nossa comunicação, não só porque dessa cogitação pode advir alteração dos pensamentos, como ainda porque acredito haver necessidade, sem ofensa à sua capacidade intelectual,
de submeter a novos moldes quanto à forma, aquilo que tenho dito e vou dizer em relação ao assunto. Tá difícil, mas vamos lá. Realmente, na sessão seguinte, na sede da Sociedade Espírita Fraternidade, por favor, aguarde um minutinho, eu vou pegar água. Ok, pessoal, tudo bem aí o som? Podemos continuar? Já tomei um pouquinho de água. Bom, realmente na sessão seguinte, na sede da Sociedade Espírita Fraternidade do Rio de Janeiro, manifestou-se o espírito do codificador, dando as seguintes instruções aos espíritas brasileiros, que na época viviam, prestem atenção no que vai ser dito agora. Os espíritas brasileiros, na época, viviam em constantes dissensões e rivalidades. Bastante atual também, não é mesmo? Porque parece que há uma confusão completa ainda, com tantas rivalidades e dissensões. A questão de Kardec e Chico, reencarnação de Kardec, virou uma polêmica sem fim. Há poucos dias atrás eu recebi uma mensagem de que estava sendo comemorado dentro da Federação Espírita Brasileira 130 e poucos anos do rustanguismo. Parece que também é outra controvérsia complicadíssima, porque Rustang não faz parte das obras de Kardec. E aí eu me sinto bastante surpreso, fico até muito preocupado, porque demora-se 130 anos e não leram a Revista Espírita, onde Kardec faz o comentário dele a respeito de Rustang, com todo o respeito, com todo carinho, e até recomendo a leitura, porque tem muitas coisas na obra de Rustang que cabe dentro do Espiritismo, mas tem tantas outras coisas que nem deveriam ter sido faladas na época, e ainda tantas coisas que não conseguimos compreender ainda a mensagem de Rustang. E dentro da casa máter do Espiritismo no Brasil há uma dissensão e uma, me parece que eterna rivalidade. Ora, sei que quando nós temos opiniões a respeito de alguma coisa, temos aqueles que concordam conosco e temos aqueles que não concordam. Natural, não é? Agora, se ainda existem aqueles que preferem Rustang, que monte uma instituição rustanguista e que mude de lugar. Vá discutir Rustang dentro da casa de Rustang e não discutir Rustang dentro da casa de Kardec. Porque não fica só na questão de discutir ideias, mas discute-se pessoas. E aí, me parece que nós espíritas
ou o próprio movimento espírita, faz questão de manter essas rivalidades. Chris Rostang foi um médium espírita contemporâneo de Kardec que escreveu os 4 evangelhos. E o nome é Os 4 Evangelhos de Rostang. E há muitas informações nesses 4 evangelhos, mas há uma confusão muito grande a respeito do corpo de Cristo. Só para você ter uma ideia do que é essa confusão toda. Ele diz que Cristo foi um agênero, que ele viveu por aqui, manifestando-se fisicamente, sem que tenha tido necessidade de estar dentro da lei, não é, Márcio? Lei de reprodução e tantas outras leis pedagogicamente trabalhadas por Kardec para o nosso entendimento. Mas vamos lá. Kardec começa assim a mensagem dele: paz e amor sejam convosco, que possamos ainda uma vez, unidos pelos laços da fraternidade, estudar essa doutrina de paz, justiça e esperanças, graças à qual encontraremos a estreita porta da salvação futura, o gozo indefinido e morredouro para as nossas almas humildes. Aqui Kardec, falando já de fraternidade, nos convida ao estudo da doutrina de paz e amor, o Consolador prometido, da doutrina de justiça e esperanças, reencarnação, a segunda palavra do alfabeto divino. E dentro da justiça, nos mantém em alta a esperança, nos tornando ou deixando de nos sentirmos derrotados para experimentar a condição de esperançados. E fala da estreita porta da salvação futura, graças à qual encontraremos. Porque a mensagem da porta estreita não é algo que nós achamos a qualquer momento no nosso caminhar, que vai aparecer e a gente vai saber, essa é a porta estreita, aquela ali é a porta larga, e aí vai decidir pelo caminho da porta estreita. Não. No Evangelho segundo o Espiritismo está dito que poucos a encontram, porque para que possamos encontrar a estreita porta da salvação futura, é necessário muito estudo, muita compreensão, muita dedicação, muito trabalho no desenvolvimento intelectivo, mas principalmente na elevação moral da criatura. Antes de ferir os pontos que fazem o objetivo da minha manifestação, Kardec fala aqui que ao tocar nos pontos que ele elencou como objetivo de manifestação, ele vai provocar feridas, e provoca mesmo. Quando nós recebemos um puxão de orelha, um simples puxão de orelha, seja do nosso pai, da nossa mãe, de alguém mais chegado, nós já nos sentimos feridos. E feridos mais ainda ficamos quando temos o puxão de orelha vindo de alguém da casa espírita a que nós nos dedicamos a servir. Porque aí fala mais alto o melindre, não é? E isso é sinônimo de orgulho. E ele solicita: devo pedir a todos vós que me ouvis
a todos vós espíritas a quem falo neste momento, que me perdoem se porventura na externação dos meus pensamentos encontrardes alguma coisa que vos magoe, algum espinho que vos vá ferir a sensibilidade do coração. Bom, começou já o puxão de orelha, não é mesmo? Porque quando alguém faz esse tipo de alerta, é porque a mensagem realmente vai incomodar. E só incomoda aqueles que ainda mantêm dentro de si o orgulho. Pois é, Catinha, deixar o orgulho na porta de entrada. Deveríamos ter deixado esse orgulho na porta da entrada da reencarnação, não é mesmo, querida? Mas não aprendemos ainda a trabalhar dessa forma. Então por isso é que estamos aqui, né? E eu me sinto muito bem aqui no plano físico, viu, Catinha? Porque eu sou mineiro, nasci em Minas, né? Então comigo provar e espiar é bom demais, principalmente se for um pão de queijo, né? Aí a gente espia, depois prova. E quando não dá para espiar e provar, a gente prova e depois espia, né, Sil? O cumprimento de dever, fala Kardec para nós, impõe que usemos de linguagem franca, rude mesmo. Por isso que cada um de nós tem uma responsabilidade individual e coletiva. E para salvá-la, lançamos mão de todos os meios que se nos oferecem, sem contarmos, muitas vezes, com a pobreza de nossa inteligência, que não nos permite dizer aquilo que sentimos sem magoar. Não raro, corações amigos, para os quais só desejamos a paz, o amor e as doçuras da caridade. Kardec aqui se coloca como alguém em dificuldade, por causa da sua pobreza de inteligência. Ficamos pensando com os nossos botões. O bom senso encarnado, que muito das perguntas que ele colocou em Um Livro dos Espíritos e tantas outras considerações nas outras obras, dá claramente para percebermos de que muitas perguntas de Kardec demonstravam mais inteligência do que a própria resposta. E ele se diz carente. Carente de não conseguir externar o que tem a falar sem levar mágoa a corações amigos. Mas ele também é bastante conciso, claro, utilizando-se de uma linguagem franca e até mesmo rude. Mas às vezes é o que precisamos para que façamos uma reflexão a respeito da mensagem que nos é chegada, né? Precisamos de alguém duro, rígido, sincero, que nos fale claramente, para que nós possamos compreender a mensagem. Ou seja, precisamos de um verdadeiro amigo, que nem sempre o compreendemos, mas mesmo assim, sem dar bola aos nossos melindres, ele nos fala de maneira franca, rude, mas atenciosa. Às vezes não temos a percepção desta mensagem naquele momento, do carinho, do amor dedicado, colocado na mensagem. Vamos descobrir mais para frente. E aí vem a culpa e a desculpa. Bom, continuando com Kardec, certo de que ouvireis a minha súplica. Olha a outra mensagem de humildade aqui, não é, Rosarinho? Ele se dizendo incapaz intelectivamente,
mas ele diz que a mensagem rude e franca também é uma súplica. Certo de que, falando aos espíritas, falo a uma agremiação cheia de homens cheios de benevolência. Encetei o meu pequeno trabalho, cujo único fim é desobrigar-me de graves compromissos que tomei para com o nosso Criador e Pai. Kardec aqui deixou bem claro, se no movimento espírita ainda não temos os homens e mulheres cheios de benevolência, isso é problema criado exclusivamente por nós, que não compreendemos que antes da instrução é necessário o amor, mas só conseguimos amar quando instruídos e em melhores condições de optarmos por essa ou aquela escolha, não é mesmo? Tomei para com o nosso Pai e Criador desobrigar-me de graves compromissos. Está se referindo exatamente à terceira revelação, à doutrina espírita, ao Consolador prometido. E nos fala que o Pai e Criador, sempre compassivo e bom, volvendo os piedosos olhos à humanidade, escrava dos erros e das paixões do mundo, Deus torna uma verdade as palavras de seu amantíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e manda o Consolador, o Espírito de verdade, que vem abertamente falar da revelação messiânica a essa mesma humanidade esquecida do seu imaculado Filho, aquele que foi levado pelas ruas da amargura sob o peso das iniquidades e das ingratidões dos homens. Aqui vemos que permanecemos ainda na mesmice, nos mesmos erros. E me pergunto, e gostaria de ouvir a opinião de vocês, será que hoje, se Jesus reencarnasse, porque ele já encarnou no planeta, nós o reconheceríamos como nosso Senhor Jesus Cristo? Será que tem ainda Jesus que voltar para trazer uma nova revelação messiânica a essa mesma humanidade que esquece completamente dele? Nos dizemos espíritas, nos dizemos cristãos, mas temos agido como tal? Fica a pergunta. A Cris diz que fariam com ele o que fizeram com João Batista. Fizeram muito menos com João Batista do que com ele, né, Cris? Mas Deus não dá tarefa de general a soldados. Precisamos compreender isso e trabalhar para que venhamos a ter como objetivo e almejar o alcance ou alcançar esse objetivo de generais, porque é o que nos cabe no futuro. Kardec, corridos os séculos, desenvolvido intelectualmente o espírito humano, Deus, na sua sabedoria, achou que era chegado o momento de convidar os homens à meditação do Evangelho, precioso livro de verdades divinas, até então ensobrado pela letra, devido à deficiência da inteligência humana para compreendê-lo em espírito. Meu Pai,
A grande verdade é que esta mensagem foi dada também por Paulo, não é? Não nos apeguemos à letra que mata, mas busquemos nas verdades divinas do Evangelho do Cristo o Espírito que vivifica. Parece-me que pouco mudamos, mas já mudamos. E isto é bom, é importante. Porque se hoje nós nos quedamos diante de um estudo em busca da instrução que nos permita tocar os corações, compreendemos a mudança. Já compreendemos que a nossa realidade é outra. E em busca da verdade, do Espírito que vivifica, vamos poder dar sequência à nossa jornada evolucional. Por toda parte se fez luz, revelou-se à humanidade o Consolador prometido, recebendo os povos de acordo com o seu preparo moral e intelectual, missões importantes tendentes a acelerar a marcha triunfante da Boa Nova. Todos foram chamados. A nenhum recesso da terra deixou de apresentar-se o Consolador em nome desse Deus de misericórdia que não quer a morte do pecador, que não quer o extermínio dos ingratos, que antes os quer remidos dos desvarios da carne, da obcecação dos sentidos. Pessoal, me veio aqui na mente agora uma mensagem que está na lei de amor em o Evangelho segundo o Espiritismo, onde nos é falado que estamos mais próximos da animalidade do que da angelitude. Não com essas palavras, mas com esse sentido. No começo, o homem é só instinto. Adiantado, adentra as sensações e torna-se corrompido. Evoluído, descobre o sentimento. E o ápice do sentimento é o amor. Ainda assim, com esta mensagem, pouco fazemos nesse sentido de sairmos das sensações, da condição de ser corrompido, e corrompido ambivalente, porque ainda somos aquele que promove a corrupção e aceitamos ser corrompidos. Mas independente da nossa própria condição evolucional, compreendemos por esta mensagem de Kardec que ainda assim o Deus de misericórdia que nos foi apresentado pelo meigo Rabi da Galileia, ele permanece atualíssimo, porque ele não quer a morte do pecador. Aliás, essa palavra pecado, pecador, parece que dentro da doutrina espírita ela virou um paradigma a ser quebrado, né? Porque nós temos até medo de falar em pecado, de falar em pecador, porque isso é coisa de católico, isso é coisa de evangélico. A hora que entendermos que a nossa palavra
é tão pobre. E ao falarmos pecado, no sentido de erro, que cabe muito bem a palavra, vamos saindo dessa mesma intolerância de palavras que nos abate nas fileiras espíritas. Porque aqui também tem outra mensagem, dada e deixada pelo Mestre amado. O pecador é escravo de seu próprio pecado. Pecador é aquele que erra, né? Se ele fica escravo do seu próprio pecado, é porque age sobre ele o princípio de causa e efeito. E quando compreendemos isso com a mensagem de amor que nos foi deixada pelo Mestre amado, nós também compreendemos a justiça, as aflições e uma outra mensagem que ele nos legou. A cada um será dado segundo as suas obras. Mas, muitas das vezes, nos descobrimos que ainda não conseguimos a nossa remissão, porque o chamamento para a permanência nos desvarios da carne e na obcecação dos sentidos ainda se faz muito forte, não é mesmo? Sendo assim, Kardec continua: a esse pedaço de terra que chamamos Brasil foi dada também a revelação da revelação, firmando os vossos espíritos antes de encarnarem compromissos de que ainda não vos desobrigastes. E perdoai que eu diga, tendes mesmo retardado o cumprimento deles e de graves deveres, levados por sentimentos que não convém agora percrustar. Bom, cabe-nos aqui mais uma análise, não é? A grande realidade é que quando reencarnamos, vamos criar uma metáfora para melhor compreendermos. Antes de reencarnar, é trabalhado o planejamento da nossa reencarnação. A maioria de nós não participa desse planejamento porque não tem condições de planejar nada. Então aceita ou concorda com as imposições benevolamente colocada pela lei de amor, pela possibilidade do retorno à carne, pelas oportunidades novas que nos serão e nos são ofertadas para refazermos o que foi mal feito ou recomeçarmos algo que deixamos por fazer. A metáfora que eu quero propor é o contrato. Assinamos o contrato, aceitando tudo. Me parece que da mesma forma, quando nos dirigimos a uma agência bancária para obtermos um empréstimo no banco, aí no momento em que a gerente da nossa conta imprime um contrato de 10, 12 folhas, dentre as cláusulas constantes nesse contrato, existem algumas cláusulas que a letra é miudinha, que somente com uma lupa de aumento dá para ler direito. Aí toma conta de nós a preguiça, a inércia, e nós assinamos o contrato sem ler. Não é mesmo, Hermes? E aí, meu amigo, quem dança, dança, e quem não dança, dança também, não é?
e retornamos para cá, conforme está nos lembrando aqui Kardec, com compromissos assumidos antes da reencarnação. Mas como nós espíritas adoramos falar do esquecimento, misericórdia divina agindo a favor do infeliz reencarnante, parece-me que nós, dilatando, e ao invés de nos esquecermos daquilo que não nos cabe lembrar para um bom desiderato do trabalho, nós esquecemos até mesmo dos compromissos. Aportamos do lado de cá com umas 3, 4 coisinhas simples para resolver e retornamos para o plano espiritual com maiores dívidas. Ou seja, não lemos o contrato, não tivemos a percepção das letras miúdas, assinamos o contrato sem tomar o cuidado de ter conhecimento total do mesmo, por preguiça, e aí depois a nossa dívida fica muito maior. Não é diferente daquilo que fazemos aqui no plano físico. Olha, dificilmente eu estou numa área de equipamentos de segurança eletrônica, é a área que eu atuo. Quando liga um cliente para mim querendo saber ou receber orientação de algum dos equipamentos que nós trabalhamos, a primeira pergunta que eu faço para ele, né, é a seguinte: o seu equipamento chegou na sua casa ou na sua loja ou na sua bancada com manual? Chegou. E você leu o manual? Esse já está dizendo que não leu. Mas não precisa ir muito longe não. Se nós fizermos uma perguntinha simples aqui, então vamos lá. Quem leu o manual do celular que a Rô pediu para baixar o volume durante a gravação? Eu duvido que tenha aqui, desses 15 na sala, eu duvido que 10% leu o bendito manual do bendito celular que tem nas mãos. Agora, nos fala Kardec, nos pede perdão, porque essa mensagem eu não estou encarando ela como uma mensagem para aqueles irmãos da Federação Espírita Brasileira, daquela época de 1889, eu estou trazendo para a nossa atualidade. Quantos de nós temos retardado o cumprimento dos sérios e graves compromissos assumidos, que não temos o ensejo e a coragem de nos desobrigarmos desses compromissos, ou seja, cumpri-los? Não é? Kardec fala de graves compromissos e fala de graves deveres. Uma outra pergunta para nós analisarmos na tarde de hoje. Já lemos com cuidado a lição, o dever, no Evangelho segundo o Espiritismo? Olha, gente, a Rosarinha agora colocou uma boa. Rosarinha, desculpa, eu tenho que ler, tá? Arnaldo, devemos ler o contrato, mas nossos mentores não nos deixam partir sem leitura.
Você está perguntando ou está afirmando, Rosarinho? Ah, tá bom. Bom, vamos lá. É a parte que fala de espíritos protetores, anjos da guarda, no Livro dos Espíritos, nos deixa, por favor, me corrija, que quando nós não damos muita bola para o nosso protetor, ele se afasta. Não é mesmo, Márcio? Não é, Rô? Quando o protegido não quer saber das orientações do protetor, o protetor se afasta. Aí, normalmente quem é técnico em eletrônica tem o cuidado de ler o manual. Mas nem todos, viu, Márcio? Só os de bancada, porque aqueles que vão para a rua para instalação, Deus me livre. Então vamos lá, Rosarinho. Quando nós não damos... ele fica por perto, o Hermes colocou aí. O protetor se afasta, mas fica por perto. Se ficar por perto também, nós podemos ter a percepção, né, Hermes, que pode ser uma coisa a nível de mente, né? E não de físico. Agora, ele deixa correr. Porque assim também nós fazemos com os nossos filhos. Não é? E eu, por exemplo, às vezes evitava de conversar alguma coisa com meu pai, porque se ele mostrasse para mim o caminho e eu optava por outro caminho, e quando eu dava com os burros na água, ele simplesmente me chamava e falava assim: meu filho, senta aqui. E aí, como é que foi aquela história? Ah, pai. Aí ele dizia assim: eu te avisei. Então, Hermes, às vezes é até bom que não fique muito perto, né? Porque esse eu te avisei, muitas vezes é pior do que tomar uma boa surra, né? Mas está ótimo. Kardec nos falou aqui que esse não era o momento de levantar, falar, comentar o retardamento do cumprimento dos deveres graves e dos compromissos assumidos. Fica então para nós, a mensagem é muito longa, e eu também, desde o primeiro estudo, falei para vocês que eu não tenho compromisso de terminar. Não tenho data marcada para terminar. Eu prefiro, e acho que é bom também, se vocês me permitirem, dar sequência com a leitura, mas com as análises. Porque se nós não analisarmos o que estamos falando, o que estamos ouvindo, se nós não nos permitirmos fazer reflexões a respeito, nós vamos estar somente lendo, não é? Ler é bom, é gostoso, é ótimo, mas tem que nos tocar. Temos que, de uma forma ou de outra, adentrar e desenvolver de nós para conosco mesmos o compromisso de autoconhecimento. O Hermes tocou num assunto que eu vou comentar um pouquinho e depois dar por finalizado esse gostoso estudo da tarde de hoje. Eu venho conversando muito sobre isso, Hermes, na casa espírita que eu frequento e por onde eu vou também. Na verdade, Hugo, agora, qualquer um que possa, o Márcio, pesquisa a palavra palestra, Márcio, por favor.
E coloque aí na área de texto, para a gente entender o que é que nós fizemos da palestra dentro do movimento espírita. Pelo que eu tenho de conhecimento, palestra quer dizer diálogo, troca de ideias, conversa, discussão no bom sentido, debate. Na época de Jesus, quando ele tinha 12 anos, ele foi numa sinagoga e participou de uma palestra. Nós temos isso contado em histórias, não é? A respeito de Jesus. Aliás, nós somos excelentes cristólogos, né? Sabemos tudo de Jesus. Ainda não conseguimos ser cristificados, ou seja, seguir o exemplo. A Rosarinho diz que palestra é apresentar informação ou ensinar pessoas a respeito de um assunto. Muito bem, mas também é uma conversa, como o Hermes colocou aqui, coloque conversação, diálogo, não é? Então vejam bem, o que nós fizemos da palestra no Movimento Espírita? Vocês lembram daquela história dos antigos, de que quando... depois na edição você corta isso, tá? O meu avô dizia assim: quando um burro fala, o outro abaixa a orelha. Eu gostaria que o Carlos estivesse aqui para falar isso com o sotaque lusitano, porque meu avô era lusitano, viu, Doce? Lá do Porto. E nós fizemos isso na Casa Espírita. Na palestra é isso daí. Pois. Ou seja, é um burro falando e a plateia de orelha baixa, que não não tem compromisso nenhum, nem pode fazer uma pergunta sequer do que está falando. Pois é, Cris, mas mesmo sendo uma exposição doutrinária, então vamos só mais um pouquinho, já esse gancho que você me deu agora. Qual é a obra básica da doutrina espírita? Pergunto, e eu mesmo respondo: o Livro dos Espíritos. Qual é a composição utilizada por Kardec e a falange do Espírito da Verdade? Perguntas e respostas. Isso mesmo. Então por que quando nós participamos de uma, entre aspas, palestra, não pode haver perguntas e respostas? Eu adoro aqueles que já compreenderam o espírito de aprendizado, e esse espírito de resposta, reflexão, chama-se maiêutica, implantado por Sócrates 500, 600, 700 anos, sei lá, antes de Cristo, não é? E aí a gente ainda está na posição de ouvir, compreender, analisar, refletir pela cabeça dos outros. Esse tempo já foi. Para o espírita não pode ser assim. Nós não podemos mais terceirizar aquilo que nos cabe compreender para os outros. É por isso que eu adoro esse estudo aqui no Paul Talk. Adoro o estudo que eu faço na Rede Amigo Espírita. E quando eu estou diante de um público, numa exposição doutrinária,
Eu já logo digo que eu sou papagaio do Evangelho e que pode fazer qualquer pergunta, desde que esteja amarrada no tema, que nós vamos parar a exposição e conversar sobre. Não é? Agora, tem expositores que, se você fizer uma pergunta, ele perde a linha de raciocínio. E expositor que perde a linha de raciocínio, ou ele não estudou direito, ou ele não sabe nada. Por isso que ele se perde. Mas tá bom. Rosarinho, a contestação também é uma forma de aprendizado. E qual é o problema? Eu percebi que tinha uma pessoa na sala aqui agora há pouco, contestando. E eu me segurei para não entrar na contestação. E sabe o que acontece, Rosarinho? Eu fico muito tranquilo quando tem essa contestação, porque no programa de rádio que eu faço, não é meu o programa, eu faço parte da equipe. O que eu mais recebo é ligação de companheiros que caminham na igreja evangélica, na igreja católica, e vêm fazer pergunta, né? Muitas das vezes eu já fui chamado de filho do coisa ruim. Mas diante da contestação, nós podemos colocar o pensamento espírita. Coisa ruim é bom, né, Rô? A Kardec não se furtou a contestar, é só vocês pegarem no livro que é o Espiritismo. Lá vai estar os contestadores, né? Se Kardec não se furtou, quem somos nós a nos colocarmos numa posição de nos furtarmos a ouvir alguém que contesta? Sabe o que é? É que a gente não sabe nem agradecer elogio. Aí na hora que vem a crítica, quer pegar o relho, né? E sair dando chicotada em todo mundo. Mas não é assim não. A contestação é boa, a nem sempre é, mas o melhor é a conversa. Rô, eu vou te dizer uma coisa. Se essa paulada for de Paulo de Tarso, eu adoro, viu? Pessoal, fica aqui o meu beijo, o meu abraço, as melhores vibrações para todos os corações generosos que estão aqui conosco. E até sexta que vem. Uma boa semana, com muita paz, muito amor, muito equilíbrio a todos nós. Que possamos continuarmos como cristólogos, pesquisando, estudando, lendo a vida de Cristo, mas que acima de tudo, que possamos nos prontificar para sermos cristificados através dos exemplos de nosso Senhor Jesus Cristo. Beijos, fui. Como diz aqui no sul, mas bate. Essa aula hoje foi calorosa demais. Muito bom, né? Sem palavras. Não tem nem que colocar mais nada. Acho que tudo que foi colocado pelo nosso amigo Arnaldo foi muito bem. Não tenho o que dizer, acrescentar. Acho que o estudo já diz, né? Temos que ter o entendimento, esclarecer, não ficar nada, não ter melindres, medo de perguntar. E ele é uma pessoa que ele se prepara para isso. E sou grata por poder estar aqui nessa sala com todos nessa sexta-feira, né?
Frio, aqui tá muito frio, mas é um frio bom, é um frio, como eu disse, caloroso. Assim como cada um de nós tem a sua forma de se expressar, a sua forma de colocar, tem as suas qualidades. Então nós temos que agradecer a Deus e aos bons amigos por confiarem, acreditar que somos capazes, nos esforçamos, né? Eu sempre digo, eu posso não saber muito, né? Mas se eu souber um pouquinho, eu meto as caras e vou, e faço. O importante é tentar, né? Mas eu só queria fazer aqui um comentário rapidinho antes da Sil subir para fazer as orações. Lá na nossa casa, nós temos, depois da exposição, que é 30 minutos de exposição para o irmão que vai colocar o tema, né? As pessoas depois podem fazer perguntas. Aí fica uma pessoa específica só respondendo todas as dúvidas que ficaram em cima daquele assunto, né? E as pessoas ficam, vai aí das 13h30 até as 4h30. As pessoas ficam fazendo perguntas. Assim é uma forma também das pessoas aprenderem mais, não ficarem ali de tititi falando, né? Que depois vem os trabalhos na casa, então as pessoas ficam ali sentadinhos, ninguém vai embora, impressionante, ficam ali perguntando, né? E a pessoa que fica ali é uma pessoa que tem bastante conhecimento, ela estuda bastante, então ela responde tudo que tá, né? Muitas vezes porque 30 minutos às vezes é tão pouco para nós colocar aquele assunto que foi dado para nós. E às vezes fica assim na dúvida de alguém, né? E aí ela dá continuação, ela explica que é importante não sair ninguém com dúvida. E é uma forma também das pessoas ficarem ali naquela sintonia em cima daquele assunto, né? Enquanto a casa está em trabalho, as pessoas vão passando para o atendimento. Então, muito obrigada, viu, Arnaldo? E agradecer a presença de todos. E agora nós vamos entrar no momento de vibração. Eu peço que todos coloquem as suas águas, relaxem nas suas cadeiras, mentalizem tudo aquilo que cada um necessita, porque os bons amigos, eles sabem da necessidade de cada irmão. Então a Sil agora vai dar início às nossas vibrações. Olá, boa tarde a todos novamente. Agradecendo ao Arnaldo por esse estudo maravilhoso que tivemos. Também agradecendo a Jesus, a espiritualidade amiga que nos acompanhou nesses momentos de estudo. E vamos passar agora para o momento das vibrações, esse momento tão especial onde vamos vibrar por todos que estão precisando. Quem desejar pode colocar os nomes na área do texto ou mesmo pensar na pessoa. Senhor Jesus, Mestre amado e querido, que essas vibrações chegam ao nosso planeta como uma luzinha piscando, em forma de amor, de paz, de carinho, de renovação, de harmonia, e tudo que for de bom que a gente possa receber. Envolve todos que estão nos hospitais, nas UTIs, as mamães que estão nas maternidades, os filhos que nasceram no dia de hoje, as crianças maravilhosas. Envolve todas as mães também que andam tendo problemas com seus filhos devido às drogas, às bebidas. Envolve todas as crianças, em especial as crianças que passam fome, frio, ficam nas ruas pedindo esmola, muitas das vezes sem conseguir se alimentar direito, sem estudar. Envolve todos os pais que ainda não conhecem esse Evangelho de Jesus. O Evangelho é tão maravilhoso, essa doutrina maravilhosa, consoladora, esclarecedora. Envolve todas as casas espíritas, envolve todas as salas espíritas, aqui do Pautal, todos em geral. Envolve todos os palestrantes que com muita boa vontade trazem o estudo para nos enriquecer de conhecimento. Envolve todos que estão
não por problemas, sendo eles físicos ou espirituais, que todos possam receber essas vibrações de amor, de paz, de carinho, que envolve todos os nossos amigos aqui da sala, encarnados e também os desencarnados que vieram participar conosco. Envolve nossos amigos que por algum motivo não puderam estar conosco nessa tarde. E sendo assim, peço humildemente para que o Espírito de Luz venha fluidificar as nossas águas, contidas em nossos copos, em nossas garrafas, em nossos fios, trazer no laboratório divino esse remédio que aqui na Terra não temos, que esses fluidos possam chegar até as nossas águas como uma chuva de prata, energizando-a, que ao tomarmos dessa água com muita fé, possamos sentir a diferença. Obrigada, Pai, por mais esse estudo maravilhoso, pelas vibrações, pela prece, por esse livro maravilhoso que estamos tendo a oportunidade de estudar. E sendo assim, encerramos esse momento com uma prece. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Então, um lindo final de tarde a todos.